Orar é um privilégio que nós temos para entrar na presença especial de Deus, nessa comunhão diária, conversando com Ele como o nosso Criador, o Autor da vida. A Bíblia nos diz no final da sua história, no Apocalipse, que um dia nós vamos habitar na Nova Jerusalém, estaremos para sempre na presença de Deus, onde não precisará mais haver templo, nem sol, nem a noite, nem dia, nem claro, nem escuro. Deus vai fazer de um jeito essa cidade que a própria presença dele nos iluminará. Será um lugar maravilhoso, onde nós podemos vê-lo face a face, conversar com ele. E tudo isso na terra agora é uma experiência que a gente tem espiritualmente com o Senhor, ao falar com ele pela oração, ao exercer essa fé num Deus que eu não posso vê-lo, mas que eu posso ser sensível à sua voz, ao seu toque na nossa vida. Portanto, agora o nosso estudo de hoje, ele veio falando sobre a oração. Agora vamos falar com Deus de verdade. Como é que seria então, como é que a gente pode agora, baseado em alguns desses princípios que nós estudamos aqui no livro O Pequeno Manual da Oração, aplicar isso na nossa comunhão diária? Bom, Ellen White, ela chama a atenção, não é, para essa oração. Mais uma vez eu faço a diferença, quero estabelecer aqui a diferença entre a oração circunstancial e esta oração. Se você quiser ser uma pessoa poderosa na oração, ter uma vida poderosa, se você quiser desenvolver-se na oração, ser uma pessoa realmente consagrada, você precisa de tempo para falar a sós com Deus. Nada, nenhuma outra prática da sua vida religiosa vai substituir esta, tempo a sós com Deus. Ellen White diz, não devemos negligenciar a oração secreta, pois ela é a vida da alma. Olha só, a oração secreta, essa oração particular, ela é a vida da alma. Ela já tinha dito que a oração é a respiração da alma, mas agora ela diz que é a vida da alma. Qual oração? Essa oração secreta. Então ela diz, a oração familiar e a oração pública não bastam. Olha só, eu não teria coragem de dizer isso, mas o profeta falou. Quer dizer, a oração pública, existem pessoas que têm a sua atividade, sua vida cheia de atividades religiosas, mas não têm a sua atividade secreta com Deus. E isso aí é um problema. A oração familiar e a oração pública não bastam. Em solidão, abra-se a alma às vistas perscrutadoras de Deus. A oração secreta só deve ser ouvida por Ele, o Deus que ouve as orações. Isso é muito confortável e, ao mesmo tempo, muito estimulante. Puxa, falar com Deus a sós significa que, quando você sai, quando você se retira, e você vai estar ali para falar com Deus, Deus vai estar ali com você. E isso é tudo que nós necessitamos. Nós falamos aqui antes do ambiente interno. Não é? O seu quarto, o seu local de oração, não é? Fechar a sua porta, estar dentro do seu lugar, por mais humilde que seja. Eu conheço pessoas que oravam dentro do banheiro, que era o lugar que elas tinham. E elas se sentiam muito abençoadas. Então você não precisa ter um palácio, você não precisa ter um quarto ornamentado na sua casa. Não, se puder, faça. Mas se não, de toda forma, tem esse ambiente. Depois, nós falamos de momentos prévios. Você vai orar, você quer falar com Deus, você quer que a sua oração seja realmente poderosa, você precisa dessa comunhão com Deus, você quer experimentar o que é Deus em você, o que é a chegada do Espírito Santo. Eu ilustro uma ocasião em que estava na minha casa orando, eram mais ou menos 3 horas da manhã, e eu senti algo especial. Você sabe, quando alguém chega, você está na sua casa, e alguém chega, seja sua esposa, o esposo, o filho, você não precisa ir à porta, você sabe quem é. Pelo jeito de chegar, pela maneira de abrir a porta, pela maneira de caminhar, você sabe quem é. Então, quando Deus chega, embora Ele possa já estar com você, porque foi Ele que levou você à oração, mas eu quero falar isso, quando Deus chega, você sente, eu estava orando e Deus chegou. Deus chegou de forma intensa, poderosa, e
Isso ocorreu muitas vezes na minha vida enquanto eu orava, desde lá do navio. Eu me recordo eu orando lá no navio, no meio do mar, e Deus chegou, e o camarote ficou pequeno para mim, eu tinha que sair, era uma coisa tremenda. E naquela madrugada Deus chegou, e eu me levantei da minha oração, eu andei pela casa, e eu fui e acordei a minha esposa. E eu falei para ela, querida, Deus está aqui em casa. E ela levantou-se, e nós oramos, e nós adoramos. Então, isso, você chegar até Deus, você quer essa comunhão com Deus, cante hinos, organize a sua Bíblia, sabe? Veja o ambiente, organize ali a sua Bíblia, declame salmos. É como que você estivesse esquentando. Inclusive, eu tenho um hábito, pastor Moura, que eu gosto muito de fazer, é orar os salmos na primeira pessoa, Deus, né? E escrevo eles. Eu terminei de escrever todos os 150 salmos na primeira pessoa. Como que aquela oração de Davi ou de outro salmista, ela me motiva a me apresentar diante de Deus. Eu cresci muito nisso. Atualmente estou fazendo oração através do livro dos Provérbios. Ali tem muitos desafios, mas quando eu me coloco na presença de Deus e escrevo, é como se eu tivesse esse bate-papo com Deus respeituoso, mas me colocando à disposição dele e deixando que a sua palavra venha fluir em mim. Isso é muito bonito. Isso é muito lindo. Você falou que escreveu os salmos. Eu orei em todos os salmos. Nós vamos colocar isso à disposição sua, do público. Eu orei com todos os salmos. E agora eu estou orando pela Bíblia, onde a Bíblia fala de oração. É outra série de oração. Mas não é uma... como eu digo assim para as pessoas, é oração mesmo. Eu não estou... explicando o texto. Você está orando o texto. É oração. E outra questão não é algo que eu estou fazendo para venda, sabe? Para oferecer às pessoas, não. Eu estou orando a Deus. Bom, aí nós estamos falando agora da oração. Nós vamos agora orar. Nós vamos orar. Eu já falei do vocativo, aquela expressão que você dedica a Deus, né? Comece falando claro e firmemente o nome de Deus, como Pai nosso que estás nos céus, Pai celestial, Deus todo-poderoso. Cabe, querido Deus, querido Pai, com reverência. Agora, nós encontramos muito por aí as pessoas dizendo, querido Jesus, olha, não é que Deus não vai ouvir a sua oração, mas ela não está correta. Que o próprio Jesus nos ensinou a dirigirmos ao Pai no nome dele, é diferente. Exatamente. Né? Eu vi outra ocasião, numa literatura nossa, numa literatura muito conceituada, ensinando a orar ou falando de oração, começando a oração, querido Jesus, e terminando em nome de Jesus. Ó, espera aí, você está orando a Jesus ou em nome de Jesus? Jesus deixou claro isso. Quando você ora o vocativo, não é a Jesus, é ao Pai. E outro ponto que eu quero destacar aqui, não se ora ao Espírito Santo, tá? O Espírito Santo, o papel do Espírito Santo é nos comover e produzir em nós a oração para ser oração no Espírito. Eu não posso orar ao Espírito Santo, isso é espiritualismo. Então... É mesmo porque o Espírito Santo, como a terceira pessoa da divindade celestial, sua missão não é essa. Embora ele é o outro consolador, como Jesus menciona, né? Jesus como nosso intercessor, o Espírito, mas a função primária do Espírito Santo, sua missão, não é receber a minha oração, mas é pegar a minha oração e trabalhar junto com Cristo para que o Pai possa, vamos assim dizer, exercer essa função da oração na minha vida. Seria isso? A oração, por exemplo, como eu falei já aqui, a oração tem que ser no Espírito. Não pode ser uma oração na carne. Você está falando com Deus. Quando você ora, as três pessoas estão envolvidas. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai vai receber a oração, Jesus Cristo é intercessor e o Espírito Santo vai produzir a oração. Quem produz a oração, isso me emociona. Quem produz a minha oração não é a minha carne, não é a minha inteligência, é o Espírito Santo. Porque o Espírito desperta em nós essa necessidade nossa de religar-nos a Deus. Perfeitamente. Bom, vamos passar aqui, eu não estou dando aqui a você uma estrutura de oração para você decorar e fazer assim, mas é uma estrutura. Primeiro, o vocativo, como já mencionei, a exaltação, o santo nome de Deus, você não está falando com qualquer pessoa,
Então você pode exaltar, eu repito, quando você exalta o nome de Deus, os anjos cobrem. Quando você fala o nome de Deus, Deus Jeová, e eu estremeço para falar isso, eu não gosto de falar isso, a não ser em oração, porque quando eu falo o nome de Deus, Jeová, os anjos correm, eles correm, acabaram de correr, eles me cobrem, porque eu estou pronunciando o nome de Deus. E há uma expressão, e eu vou falar aqui porque precisa, mas eu tremo quando vou falar essa expressão. Ellen White diz, a maior expressão, estou arrepiado aqui por dentro, a expressão mais exaltada do nome de Deus é Deus vivo. Essa é a expressão. Deus vivo, acompanhado de outros termos santos e sagrados, isso torna a sua oração extremamente poderosa. Então, estamos falando aqui, o vocativo, a exaltação, a entrega, entregar-se. Ah, você sabe que você tem um pecado, você está orando de manhã, mas sabe que vai cair à noite, e isso não vai, não dá certo. Não dá certo. Então, ore a Deus para você não cair à noite. Pedidos em intercessão, estou falando aqui da estrutura da oração, recapitulando. O vocativo, a exaltação, a entrega, pedidos e intercessões, você pode pedir por você ou interceder, não é? Interceder por outros, por conversão de perdidos, por pessoas que estão em necessidade. Aí depois vem a declaração. A declaração é o epílogo da oração, é a chegada ao seu destino, é a posse da bênção, é o recebimento da promessa. Declare sua confiança em Deus, em seu poder e na decisão de sua soberana vontade e descanse nela. Amém. Eu luto comigo. Quando eu oro a Deus e eu sei que está impossível, que é um milagre, eu digo a mim mesmo, descansa. Você já pediu, agora descansa. Deixa que o tempo é dele. E a conclusão. E eu quero ler. E finalmente, não esqueça de seu intercessor, Jesus Cristo. Oramos a Deus em nome de Jesus, influenciado pelo Espírito Santo. E é Ele, Jesus, por sua pessoa, sacrifício e amor, que torna possível entrarmos à presença do Pai. Jesus disse, pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama. Eu vos escolhi a vós, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. E após conclusão, o que é após conclusão da oração? Eu nunca li isso em lugar algum, mas eu entendi que isso é assim. Quando acabamos de orar, ainda não é o fim da oração? Ah, não? Não. Também é parte, e parte muito importante da oração, o silêncio pausal, que se faz após o encerramento das nossas palavras. Você entendeu? Quando você termina de orar, não pode perguntar que horas são? Você já está pronto para sair? Não pode. Porque esse momento, esta pausa, após a conclusão da sua oração, é aí que Deus vai te responder. É que às vezes nós vivemos uma cultura que você ora, você conversa com a pessoa, ao mesmo tempo você trabalha no celular, você atende outra coisa. Nossa cultura hoje nos fez pessoas desfocadas do momento e nós estamos interligados com muitas outras coisas e corremos esse mesmo risco. De na oração, estamos com muitas outras ideias e funções e não damos a devida atenção àquele que nos chamamos na oração, né? Minha esposa viajou comigo uma ocasião no navio e eu quis levá-la para ela agradecer ao comandante pela viagem. E ela estava nervosa, nunca tinha visto assim um comandante conversado com ele. Aí eu a levei e ela falou com ele e ela agradeceu tudo mais a viagem, falou e tchau. E saiu, abrupta. Quando falamos com Deus, não podemos sair assim abruptamente. Nós temos que ser delicados, devagar. E aí nós vamos saindo. E fica, quem sabe, aquela atração, aquele gosto de estar com Deus.